Bom, nós estamos estudando que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Toda glória deve ser atribuída a Deus, não a nós, não à igreja, não a você, não aos seus famosos, não aos seus melhores escritores, melhores pregadores. Toda glória deve ser atribuída a Deus. Toda sabedoria vem de Deus e toda sabedoria é atribuída a Deus. E toda verdade também que nós conhecemos vem da palavra de Deus, vem do próprio Deus, e toda verdade é atribuída a Deus. Nós estamos vivendo numa época chamada pós-verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, o outro tem a verdade dele, e nós podemos andar juntos com várias verdades. Mas a palavra de Deus desconhece esse conceito. A verdade absoluta é de Deus, e só de Deus. Tudo que nós temos como verdade é atribuído a Deus. Se um campo matemático é uma verdade absoluta, Deus criou aquele conceito. Então nós temos em Deus toda a verdade. E consequentemente em Cristo Jesus toda a verdade. E consequentemente no Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Nós estudamos no capítulo 1 em alguns versículos. Por exemplo, no versículo 1 nós vimos que o apóstolo Paulo não é um voluntário, não é um obreiro voluntário, mas ele é alguém chamado por Deus, colocado por Deus para essa função. Embora o apóstolo Paulo fosse único nas revelações que ele recebeu, no conhecimento que ele tinha de Deus, ele trabalhava em equipe. No versículo 2 nós vemos que ele tinha companheiros de trabalho. Talvez ele estivesse escrevendo de Corinto para os irmãos gauleses da Galácia. Nós vimos também no versículo 3 que você não oferece paz para as pessoas sem que elas tenham experimentado a graça de Deus. Primeiro a graça, depois a paz. Primeiro precisa receber a graça da salvação de Jesus Cristo, aí ele tem paz com Deus, aí ele tem a paz que excede todo o entendimento. No versículo 4 nós vimos que o Senhor Jesus morreu na cruz com um objetivo. O objetivo que foge dos conceitos atuais, inclusive de evangélicos, que nós temos que cristianizar esse mundo, que nós temos que melhorar esse mundo, e que esse mundo vai, por influência da igreja, experimentar a verdadeira justiça social. Errado, conceito errado. Jesus morreu na cruz para nos desarraigar desse mundo, para nos tirar com raiz e tudo desse mundo. Aí o dirigente leu Colossenses 3, que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, porque nós estamos desarraigados, nós somos peregrinos, somos forasteiros, estamos meio que como um peixe fora d'água nesse mundo. Mas é assim mesmo. Se nós estivermos muito arraigados, ou se estivermos arraigados nesse mundo, com raízes plantadas aqui, então nós vamos pensar nas coisas aqui de baixo. Como melhorar esse mundo, como trazer justiça, paz. Nós não temos essa responsabilidade. Nós carregamos justiça, nós carregamos paz, mas por causa da graça de Cristo Jesus nas nossas vidas. E no versículo 5, nos diz que toda a glória é atribuída a Deus. Isso é para sempre e sempre. Aí no versículo 6 nós vimos que os Gálatas estavam escorregando da graça. Não estavam mais aceitando esse presente de Cristo Jesus, mas estavam procurando um outro evangelho. Embora não exista outro evangelho,
Porque se eles estivessem pregando, cada um o seu próprio evangelho, suas boas notícias, isso não nos incomodaria, porque o mundo jaz no maligno mesmo. Eles não têm nada conosco. Mas o problema não é simplesmente esse, o problema está no versículo 7. Que eles não estão pregando outro evangelho. Eles estão pregando o nosso evangelho, só que deturpado. É Jesus mais guardar o sábado. Jesus mais não comer carne de porco. Jesus mais Maria. Jesus mais a lei de Moisés. Jesus mais... Então é sempre mais alguma coisa. Mas a palavra de Deus nos fala que o evangelho único, conforme 2 Coríntios capítulo 11, é simples. E se alguém fugir dessa simplicidade e colocar um sinalzinho de mais, ou aquela palavrinha, qual é? Plus. Se alguém fizer isso, está caindo no conto de Satanás. A serpente que enganou Eva para colocar algo a mais. Nem nele tocareis. Isso é por conta dela, por conta do diabo. E ele está sempre colocando um mais na frente. Isso é muito, muito prejudicial para a sua fé. Mas o apóstolo Paulo fala, se vier um anjo do céu, não é da presença de Deus, evidentemente, mas nas regiões celestiais, os anjos estão lá, os demônios. O próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz para nos enganar. Mas se vier e pregar um outro evangelho, seja anátema, maldito, separado, não temos nada a ver com isso. E no versículo 9 ele repete essa verdade. Se alguém vier pregar evangelho que vai além, ao sinal de mais aí, mais, que colocar algo mais, Jesus mais o dízimo, Jesus mais prosperidade, Jesus mais qualquer coisa que estiver além daquilo que a palavra de Deus coloca como evangelho, seja maldito, anátema. Não temos conversas com esse tipo de doutrina errada. Aí no versículo 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então o apóstolo Paulo tem coragem de falar algumas coisas que a gente não tem, quase que a gente não tem coragem de repetir o que ele falou. Mas ele diz que ele não está procurando o favor dos homens. Nós sim. Todos aqui, todos nós, de alguma forma ou de outra, procuramos o favor dos homens. Presta atenção quando você prega o evangelho. Se você não está procurando o favor do ouvinte, você mede as palavras, inclusive. Porque você sabe o que o evangelho fala sobre quem não crer nessa mensagem. Você não sabe? Sabe? Mas dificilmente você fala. Você omite. Porque é muito pesado. E aí a gente não consegue o favor do nosso ouvinte. Porque nós queremos que ele nos ouça de novo. E de novo. E de novo. O problema é que se você pregar um evangelho rarefeito desse, diluído, o que vai acontecer é que você não vai ter uma pessoa que crê no evangelho. Você vai ter uma pessoa que creu num outro evangelho. O evangelho açucarado, pregado por você e por mim. Então nós precisamos da intrepidez, da ousadia, da coragem do Espírito Santo
para nós não negociarmos o Evangelho sagrado, que não admite idolatria, não admite Maria, não admite qualquer mistura nesse Evangelho. O apóstolo Paulo não queria agradar a homens. Se ele quisesse fazer isso, ele não seria servo de Cristo. Porque o servo de Cristo, ele é escravo de Cristo. Um escravo não dá palpite. Olha, eu acho que essa cerca aqui ficaria melhor assim. Não. Faz o buraco e coloca o morão e estica os fios aí, porque é desse jeito que eu quero. E é assim que o nosso Senhor Jesus nos mandou pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. Não outro Evangelho. Não o Evangelho mais alguma coisa. O Evangelho. Simples do jeito que ele é. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo quem? Não é segundo o homem. Não é seu método de pregar. Você pode ter um estilo de falar, um estilo de gesticular, de se movimentar, um tom de voz, um jeito de chegar e lidar com as pessoas. Deus respeita isso, porque Deus te fez assim. Mas o conteúdo do Evangelho não é para você inventar. O conteúdo do Evangelho você já sabe qual é. E é esse Evangelho que é para pregar. O Senhor Jesus nos manda. Ele não nos sugere, Ele manda. Então o apóstolo Paulo, um homem escolhido por Deus, era um homem que entendeu que o Evangelho anunciado não é dele. Embora ele tenha falado, inclusive em Romanos, ele fala sobre o julgamento, ele fala segundo o meu Evangelho. Mas quando ele diz segundo o meu Evangelho, é o Evangelho que eu prego. Mas o Evangelho não é propriamente dele. Não é segundo o homem. O Evangelho é de Jesus Cristo. Versículo 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele não recebeu o Evangelho, ele não aprendeu sobre o Evangelho ou do Evangelho de alguém, mas ele recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Eu não recebi revelação, irmãos. Se você quiser chamar a Bíblia de revelação, aí sim. Mas ela não é uma revelação especial para você. Ela é uma revelação que ele dá para a igreja. E esse é o Evangelho. Se você não sabe pregar o Evangelho, aprenda com a palavra de Deus. Alguém quer fazer algum curso, né? Eu quero aprender a pregar o Evangelho, vou fazer um curso. Tá bom. Mas certifique-se que esse curso que você está fazendo, ele é totalmente baseado na palavra de Deus. Versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não está dando uma credencial para ele. Quer dizer, quem perseguia a igreja prega melhor o Evangelho? Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte, que ele era muito dedicado naquilo que ele fazia. Ele cria que era correto prender cristãos, levar até o Sinédrio e dar o voto, provavelmente ele era um dos membros do Sinédrio, dar um voto de morte para aquelas pessoas. Era assim que ele procedia no judaísmo. E ele fazia isso de boa consciência. A consciência dele era aquela, não o acusava. Ele achava que ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Eu não estou dizendo, nem ele nunca disse isso, que ele era inocente. Ele fala muito que ele era o maior dos pecadores.
Mas ele descobriu isso depois. Ele devastava a igreja. Aí ele fala no versículo 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele se orgulhava, mas humanamente, vamos dizer com razão, porque ele era precoce. Na idade que Paulo tinha, jovem, ele já tinha uma mentalidade de doutor fariseu do Sinédrio, do movimento, da liderança dos judeus. Então ele se avantajava disso, ele era mais do que os outros. Isso dá credibilidade para ele? De jeito nenhum. Ele morrendo nessa situação, o destino dele é aquele de todo incrédulo. Condenação eterna, inferno e posteriormente lago de fogo. Mas por que ele está falando isso? O apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele estava longe do Evangelho. Mas agora Deus o alcançou. Deus o alcançou. E dessa maneira ele sabe que toda sabedoria é atribuída a Deus. Ele se considerava sábio. As outras pessoas o consideravam sábio. Mas ele sabe que toda a sabedoria é atribuída a Deus. Assim como a glória, a honra, a sabedoria é atribuída a Deus. E Deus, na sua sabedoria, fez algo com o apóstolo Paulo extraordinário. Você não encontra todo dia um apóstolo Paulo. O que aconteceu com ele? Versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Esse é um versículo perturbador, né? Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele foi separado por Deus antes mesmo dele nascer. Bom, tem algumas maneiras de entender isso daí, as pessoas têm falado, né? Uma delas é o seguinte: Paulo era judeu. Todo judeu é escolhido por Deus antes de nascer. Todo judeu, que é o povo eleito de Deus. Inclusive os judeus não crentes são escolhidos por Deus, porque ele já nasce num povo escolhido por Deus. Então, o apóstolo Paulo, de nascimento, que ele fala do judaísmo, ele já era escolhido por Deus. Mas me parece que ele está falando um pouquinho mais do que isso. Porque ele colocou não só judaísmo, aqui ele coloca a graça. Então aqui já não tem a ver com aquilo que ele estava falando. Tem a ver com a graça de Jesus como pregador do Evangelho. Algumas pessoas foram escolhidas por Deus antes delas nascerem. Nós só ficamos sabendo disso porque é revelado. Sansão foi um. Ele não andou conforme o chamado dele, mas ele foi escolhido antes dele nascer. Jeremias foi outro. Foi escolhido antes de nascer, para aquela tarefa. João Batista foi escolhido antes de nascer. É só você ler os evangelhos, você descobre isso. E se Paulo não falasse, eu não ia saber, mas ele falou. Ele foi escolhido antes de nascer. Agora, ele teve que se converter, evidentemente. Sem conversão, mas Deus já sabia disso, evidentemente, que Deus sabia. E ele nos revela isso agora. Mas olha, não perca o foco no versículo 12. Mediante revelação de Jesus Cristo. Antes que alguém se orgulhe que você também é escolhido antes de nascer, vamos conversar um pouquinho sobre o seguinte: a única maneira de você saber que você foi escolhido antes de nascer é se Deus revelar para você. Não tem outra maneira. Porque quem estava antes de você nascer é Deus. Então Deus teria que falar para você que você foi escolhido antes de nascer.
Agora eu conheço algumas pessoas, eu não estou criticando essas mães, mas eu acho que algumas pessoas estão um pouquinho enganadas. Algumas pessoas falam, a minha mãe me dedicou ao Senhor antes de eu nascer. Mães são assim mesmo, tá? Mães crentes fazem isso mesmo. Agora, o fato da sua mãe dedicar sua vida antes de você nascer, não quer dizer que Deus te chamou antes de nascer. Significa que a sua mãe queria muito que você fosse um servo de Deus. E graças a Deus pela sua mãe que fez isso. Ela teve um desejo. Mas, a não ser que ela tenha recebido uma visita igual a esposa de Manoá. Sabe quem é a esposa de Manoá? Quem? A mãe de Sansão. A não ser que sua mãe tenha recebido uma visita do Senhor, então ela teria certeza. Não foi ela apenas que consagrou você antes de nascer. Deus te consagrou antes de nascer. Logo, essas mães estão certas em dedicar o filho delas, mas a questão é que só Deus pode consagrar alguém antes dessa pessoa nascer. Só Deus pode separar alguém. E Deus fez isso com Paulo. E Paulo tem a revelação de Jesus Cristo. Jesus falou isso para ele. E ele está falando para nós. Não fique decepcionado com a sua mãe, por favor. Tá bom? Mas é só Deus quem pode separar alguém antes mesmo do nascimento. E alguém só saberia disso se Deus falasse para ela. O apóstolo Paulo diz no versículo 16, depois dele ter falado que Deus o separou antes dele nascer, chamou pela sua graça, aprove, ou seja, agradou a Deus. Agradou Deus fazer o quê? Versículo 16, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ou seja, um homem desse não existe normalmente no nosso meio. Não tem uma pessoa assim. Porque o apóstolo Paulo teve uma revelação e Jesus Cristo foi revelado na vida dele para que ele pregasse o Evangelho. Ele estava de caminho para prender cristãos. Deus fez uma luz forte vir nele. Ele caiu do animal onde ele estava e Jesus falou com ele. Jesus mesmo falou com ele. Por que, Saulo, por que me persegues? E aí ele mantém ali um diálogo, o olho dele fica cheio de escamas e ele não vê mais nada. Até que Deus manda alguém para tirar aquelas escamas dele, falar algo e as escamas caíram. E Jesus falou para ele, por que me persegues? Dura coisas é recalcitrares contra mim. Recalcitrar quer dizer dar coices. Você está dando coices em mim. E aí o apóstolo Paulo, eu não sei tudo que ele entendeu naquele momento. Eu sei que ele entendeu depois com Ananias, não foi? E o apóstolo Paulo não consultou ninguém. Ninguém. Ananias foi um instrumento, mas Cristo se revelou para ele e nele, diretamente nele. E aí ele já foi escolhido por Deus para pregar para judeus, reis e gentios. E sempre ele procurava os judeus. Mas aí não teve mais espaço entre os judeus. Aí ele passou a pregar para os gentios e daí não parou mais. Aí ele se tornou conhecido como o doutor, o apóstolo dos gentios. Deus o escolheu para isso. Ele não, sem detença, ele não ficou parado. Ninguém o parou, nem ele empacou, mas ele prosseguiu. Ele não consultou carne e sangue. Ele não fez classe de novos membros com Joãozinho.
ele não foi aceito por uma igreja, para que a igreja impusesse as mãos e ele fosse. Isso aconteceu depois. Mas ele não teve ninguém que ficou do lado dele discipulando. O apóstolo Paulo parece que nasceu sabendo, mas também não é isso. Ele teve que fazer um curso de 3 anos, não foi em Peniel não. Ele fez um curso com Jesus. Agora, para ser chamado ou para ser considerado apóstolo, tinha alguns requisitos. Seguir a Jesus desde antes de Jesus. Tinha que seguir a partir do batismo de João Batista. Está reprovado, Paulo. Ele não foi batizado por João Batista. Tinha que ser chamado por Jesus para ser um dos 12. Está reprovado, Paulo. Você não foi chamado. Um dos discípulos deixou de ser discípulo, apóstolo, que foi Judas. Não foi porque ele morreu, foi porque ele se desviou. E aí foi colocado alguém no lugar dele. Paulo, não foi você de novo. Quem foi? Foi Matias. Eu sei, alguns não concordam. Muitos falam, não, aquilo lá não foi escolha sábia, porque foi no dadinho, na sorte. Era um método que Deus usava. Eles usaram aquele método. E a sorte caiu, ou seja, Deus queria que fosse Matias. E foi Matias o 12º. Porque os outros começaram a morrer e não foram substituídos. Mas o apóstolo Paulo é chamado apóstolo porque Deus o considerou apóstolo. Deus o chamou para ser apóstolo. Não tem nenhum exemplar igual ao apóstolo Paulo. Os outros encontraram Jesus. Jesus os chamou para seguir enquanto Jesus estava na terra. Paulo, Jesus desceu do céu e passou 3 anos com ele, revelando as coisas que os demais não sabiam. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, é um único exemplar que nós temos na igreja, de alguém que transmitiu essa sabedoria de Deus. Versículo 17. Aí ele fala, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da onde? Da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. O que alguém vai fazer na Arábia naquela época? O apóstolo Paulo recebeu do Senhor as instruções. E aí ele fala no versículo 18, decorridos, quanto tempo? 3 anos. Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então foi Pedro que o ensinou. Não, Jesus, 3 anos nas regiões da Arábia, o apóstolo Paulo ficou com Jesus. Jesus revelou para ele. E aí ele pode falar, né? Em Efésios 3, por exemplo, dos mistérios que foram confiados para Paulo. Nunca ninguém sabia disso, só Paulo sabia de algumas coisas que nós sabemos agora. Nem Pedro sabia. Aí ele queria conhecer Pedro e ficou com Pedro 15 dias. Aí ele não viu nenhum outro apóstolo. Versículo 19, senão Tiago, o irmão do Senhor, que nem era crente na época de Jesus, né? Tiago se converteu depois, e aí ele encontrou com o Senhor. Isso é muito importante ele falar, porque ele está demonstrando que toda sabedoria é atribuída a Deus, e ele recebeu essa sabedoria. E ele fala então que toda a verdade também tem que ser atribuída a Deus. No versículo 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então pode parecer para você que a gente está exaltando o apóstolo Paulo. Não, a gente está exaltando a graça de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo.
mas para mostrar que quando Deus quer usar uma pessoa de um modo especialíssimo, Ele faz. E Ele quis fazer isso com Paulo. Eu escolheria outra pessoa, mas eu não sou Deus. Deus escolheu Paulo, um improvável, um professor improvável dos cristãos. E aí ele fala no versículo 21, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ou seja, ele ficou depois 14 anos lá. E esse é o homem que Deus usou. Quando você quer saber alguma coisa da igreja, você pode ler e deve ler toda a Bíblia, mas quando você quiser saber alguma coisa da igreja, como funciona a igreja, não é no Velho Testamento que você procura, não é nos Salmos, nem nos Profetas, nem nos Evangelhos, nem em Atos, nem em Pedro, nem em Tiago, nem em João, nem em Judas, nem em Apocalipse. Quando você quiser saber como funciona uma igreja, você tem que ler de Romanos até Tito, as 13 cartas de Paulo. Aí você sabe o que Deus quer da igreja, porque Deus só revelou para Paulo tudo que Ele quer que você saiba da igreja. Então é um instrumento de Deus na nossa vida. É um instrumento de Deus, e por isso o Evangelho está tão ligado assim com o apóstolo Paulo, porque ele transmite para nós o Evangelho. Então, se você quiser saber com detalhes o Evangelho, leia a Epístola de Paulo aos Romanos. Ali é um tratado sobre o Evangelho. Aí ele fala no versículo 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. O apóstolo Paulo não era uma pessoa conhecida. Aliás, ele era conhecido como Saulo, como o perseguidor da igreja. Se as pessoas vissem Paulo, elas não queriam nem que ele entrasse nas igrejas dela, porque era um homem muito perigoso. Ele falou que se converteu, mas vai saber, né? Versículo 23. Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Dá para confiar num homem desse? Então o apóstolo Paulo teve grande resistência no início, né? Mas aqueles que entendiam a graça do Senhor e a transformação do Senhor diziam, versículo 24, e glorificavam a Deus a meu respeito. O apóstolo Paulo falando. Meus irmãos, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Toda a glória é do Senhor, toda a sabedoria tem que ser atribuída ao Senhor e toda a verdade é do Senhor. E o que nós estamos falando, ou lendo, é a verdade da palavra de Deus. Vamos aprender mais desse Evangelho. Por isso é muito perigoso você criar ídolos do YouTube, ídolos dos livros, ídolos dos púlpitos, qualquer tipo de ídolos no meio evangélico, de pregadores, é muito perigoso, porque ninguém chega ao conhecimento do apóstolo Paulo. Então tudo que você precisa saber está nas cartas do apóstolo Paulo. E claro, na Bíblia toda, evidentemente, mas os irmãos entenderam o contexto aqui, que ele está falando do verdadeiro Evangelho. Toma muito cuidado, irmãos. Nós estamos numa época de clickbait. Quer dizer, eles querem que você clica, eles querem que você curte, que você dá um joinha, porque isso aumenta o engajamento deles nas redes sociais. E com esse grande engajamento, eles vendem cursos. Eles podem estar sempre no topo. E aí, de repente, nós estamos seguindo mercadores do Evangelho. E nós estamos perdendo a essência do Evangelho. Que Deus os abençoe. Vamos orar?
Nosso Deus querido, obrigado porque o Senhor usou algumas pessoas de modo tão grande que nós só podemos dar glórias ao Senhor por isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor usou a vida de pregadores, como está usando até hoje. Mas, ó Pai, nós queremos retornar a Tua palavra, retornar às epístolas de Paulo, aos conselhos dos apóstolos, à doutrina do início. E nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a não ficarmos tão fascinados com os homens da nossa época. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a seguir o Evangelho sem mais nada, só o Evangelho. Agradecemos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém.